Estamos de volta nesta manhã ainda, 11 horas e 47 minutos, juntos mais uma vez nas transmissões, nas informações para você que está nos ouvindo, nos assistindo também através do canal Estação Imprensa. Muito obrigado, obrigado mesmo. A sua participação, claro que é muito importante. Nós estamos aqui justamente para informar, difundir. Isso é muito importante. Então, muito obrigado mesmo. A gente tem recebido muitos recadinhos aqui. Isso é muito bom. A gente vai falando com você ao vivo, através das informações que está chegando aqui com a gente. Muito legal mesmo. 11 horas e 48 minutos. Papel muito importante. Muito importante que a gente participe, você participe também. A gente tem falado desde amanhã a necessidade que todos possam votar. É importante. E como é importante, hein? A gente lutou tanto por isso, não foi? Por isso que nós estamos aqui. Cadê as informações? Olha, aqui tem os bastidores dos candidatos. A curiosidade que surge naturalmente, não é? Eleições 2022. Os bastidores e as histórias das campanhas de Lula, Bolsonaro, Ciro e Tebet. A nona corrida presidencial por voto direto, desde a redemocratização em 1985, traz a situação inédita de um presidente da República concorrendo contra um ex-ocupante do cargo. Interessante a gente refletir sobre isso. São 11 horas e 49 minutos. Deixa eu mandar um grande abraço ao nosso parceiro aqui. Ele faz a programação também, o meu amigo Adalberto Suzano, esse grande comunicador de rádio, está trabalhando hoje e ao mesmo tempo passou uma mensagem aqui para que todos nós compreendemos a necessidade do que nós falamos, inclusive, pela manhã, de se tornar 100% cidadão, que é você votar. Vote. Essa é a sua grande arma. Daqui a pouquinho a gente coloca a mensagem do Adalberto Suzano. Olha, a nona eleição presidencial por voto direto, desde a redemocratização em 1985, traz a situação inédita de um presidente da República concorrendo contra um ex-ocupante do cargo, em cenário de estabilidade que atravessou toda a campanha. Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, que tenta voltar ao Planalto para seu terceiro mandato. Ele lidera as pesquisas desde agosto e chega ao dia da eleição no limiar de vitória em primeiro turno. O presidente Jair Bolsonaro, do PL, candidato à reeleição, manteve recorde de rejeição ao longo da disputa. Os candidatos Ciro Gomes, do PDT, e Simone Tebet, do MDB, não tiveram êxito em romper a polarização e batalham por um distante terceiro lugar. Essa é uma reflexão natural que a gente está passando. Os principais integrantes da coordenação da candidatura do ex-presidente Lula se reuniram na manhã do dia 29 de agosto, uma segunda-feira, numa das salas acarpetadas do hotel próximo do Parque Ibirapuera, na zona sul de São Paulo, palco da maioria dos eventos da campanha. O objetivo do encontro era claro: definir a estratégia de contenção de danos após o debate da noite anterior na Band, o primeiro da corrida eleitoral. A avaliação de que o desempenho do petista tinha sido desastroso era unânime, mas havia um constrangimento de falar isso diretamente para o próprio candidato. Você aí assistiu ao debate? Realmente foi o que mais
foi dito, na verdade, o constrangimento. E as pessoas têm medo, receio de falar com o próprio candidato. No caso aqui, o Lula. Bom, com a mulher Rosângela da Silva, a Janja, ao lado, Lula não deu o braço a torcer. Atribuiu os eventuais problemas à quantidade excessiva de participantes. Empolgado com a boa repercussão da entrevista ao Jornal Nacional, 3 dias antes, o ex-presidente menosprezou a preparação. Em vez de escritório político de campanha, o petista havia optado por reunir em casa os assessores para estudar as regras e simular perguntas que poderiam ser feitas lá. No sábado, véspera do programa, interrompeu a preparação para comemorar o aniversário da sua esposa Janja. Nós estamos ao vivo, hein? 11h53, 2 de outubro. Estamos ao vivo. Rádio Estação Imprensa e Parcerias. Canal YouTube também. Ao embarcar na aeronave da Força Aérea Brasileira, da FAB, no dia 7 de setembro, o presidente Jair Bolsonaro afrouxou a gravata, se despiu do terno, vestiu a calça jeans e camiseta e se acomodou em seu assento reservado. Estava sorridente e convicto de que tudo havia transcorrido bem nas comemorações de 200 anos da independência do país, transformadas por ele em um grande comício. Afinal, deram uma demonstração de força popular e seguir à risca um conselho de aliados para evitar ataques frontais a ministros do Supremo Tribunal Federal, STF, mantendo a temperança. Você que está chegando agora, nós estamos colocando aqui algumas coisas, né, alguns trechos dos bastidores da campanha dos principais candidatos. Enquanto o avião se preparava para decolar de Brasília rumo ao Rio de Janeiro, o clima de festejo do mandatário foi interrompido por uma má notícia transmitida pelo ajudante de ordens. Nada estava repercutindo bem, tanto nas redes sociais, quanto um coro que o chefe do executivo havia puxado para si mesmo do alto de um trio elétrico imbrochável, repetiu. Desastre, segundo os seus próprios assessores. Não vão falar nada desse movimento? Pergunta. Só desse imbrochável? Aí ele fala um palavrão. Ninguém fala nada das asneiras do Lula? Esbravejou Bolsonaro. Aliás, né, abrindo um parênteses aqui, diz que o grande problema do Bolsonaro é justamente esse, né? O temperamento dele, que num particular, ele fala publicamente. É bom e não é? Bom, hoje as urnas vão dizer, né? Bom, prestes a gravar uma de suas últimas lives, agora já vamos pelo Ciro Gomes. São os bastidores, hein, pessoal? A gente aqui não tem tempo ruim com ninguém. Assim como a gente já falou do Lula, o grande problema, eu já falei isso, cansei de falar, o grande problema do Bolsonaro é a boca aberta. O problema é a boca aberta mesmo. Primeiro foi o Guinho, Zezinho e Luizinho. Os filhos dele, né, que quem foi eleito presidente foi ele, não foi os filhos. Então, até demorou muito para tirar eles, para que comece a meter a colher ali. O povo não gosta, a verdade é essa, o povo não gosta. Olha, prestes a gravar uma de suas últimas lives, antes do primeiro turno, o candidato a presidente Ciro Gomes, do PDT, sentou no palco diante de uma plateia de apoiadores na sede do partido em Brasília. Com as luzes do auditório apagadas, a equipe pedetista ligou as televisões do espaço e se deparou com uma propaganda eleitoral do ex-presidente Lula. Constrangidos, produtores se entreolharam e em seguida voltaram a atenção para a tela, que exibia o candidato do PT. De braços cruzados, Ciro assistiu às cenas calado, demonstrando certo incômodo com a atenção dada por seus coreligionários ao líder das pesquisas da intenção de votos. Concorrer a presidente pela 4ª vez, a terceira sob a sombra de Lula, foi um desconforto que se intensificou na reta final da campanha. À medida que o petista subia nas pesquisas, aumentava a pressão sobre Ciro
para abrir mão da candidatura em prol de uma vitória da esquerda contra Jair Bolsonaro do PL. No primeiro turno, a gente quer dizer isso. Para não deixar você sem um intervalo, agora os bastidores da Simone Tebet, até então desconhecida a nível Brasil. Não estou falando com você. A frase dita pelo presidente Jair Bolsonaro do PL no debate da Band ainda incomoda a senadora Simone Tebet, do MDB do Mato Grosso do Sul. Dita longe do microfone e das câmeras em resposta a uma intervenção da parlamentar. Ela disse: respeite as mulheres. Reagiu após o ataque à jornalista Vera Magalhães. A expressão remeteu a outros desaforos que a congressista ouviu ao longo da CPI da Covid, quando travou um embate ferrenho com bolsonaristas e integrantes do governo. Estamos falando da Simone Tebet. Ao afirmar: eu não tenho medo de você, rebatendo Bolsonaro em frente às câmeras, a candidatura de Tebet ganhou maior visibilidade. Primeira mulher a presidir a comissão mais prestigiada do Senado, a de Constituição e Justiça, CCJ. Saiu da sombra do desconhecimento e hasteou sua principal bandeira, a pauta feminina, reforçando a imagem de professora e mãe, para tentar apresentar uma alternativa à polarização entre Lula do PT e Bolsonaro do PL. Ela, segundo nossos colegas jornalistas, a Simone Tebet ganhou propaganda, a gente fala nos bastidores dos jornalistas, ela ganhou propaganda de graça. E agora ficou conhecida realmente em todo o Brasil, não é? Rádio Estação... E aí, vocês gostaram aqui? A gente está fazendo um jornalismo diferenciado, né? A gente falou aqui dos principais candidatos que estão na mídia e que a gente fala o seguinte: as eleições, o resultado delas é após as 17 horas. Não tenha dúvida. Um grande abraço.